Bom, uma questão da Unesp de 2013, tá? Fala assim, ó. Um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo, que informava as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas e entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Guaratinguetá. Eram respectivamente os 80 quilômetros e 160 quilômetros. Quer dizer, de São Paulo a Campinas, 80 quilômetros. E de São Paulo a Guaratinguetá, 160 quilômetros. Um dos alunos observou então que as distâncias em linha reta entre os pontos que representavam as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero. Já um outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formavam um triângulo retângulo, conforme mostra o mapa. Então, São Paulo, Campinas, Sorocaba, um triângulo equilátero, e São Paulo, Campinas, Guaratinguetá, um triângulo retângulo, tá? Como mostra aqui na figura. Com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba é de aproximadamente quantos quilômetros? Bom, então a pergunta, primeiro a gente vai anotar isso aqui, ó. São Paulo a Campinas é 80 quilômetros, né? Campinas a Sorocaba também é 80, Sorocaba a São Paulo é 80. Então vou marcar aqui no mapa São Paulo a Sorocaba 80. Ok? E aí, a pergunta é qual é a distância, né, aproximada entre a cidade de Sorocaba e Guaratinguetá. Então, tem aqui na figura, ó, eu quero calcular essa medida vermelha aqui que eu vou chamar de x. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó, certo? Sorocaba, Guaratinguetá e São Paulo formam um triângulo, tá? Com dois lados aqui, ó, conhecidos, ó. Um lado vale 160 e o outro lado vale 80. E o ângulo aqui formado, ó, o ângulo aqui vale quanto? Ó? Esse ângulo aqui. Como o problema diz que São Paulo, Campinas e Sorocaba formam um triângulo equilátero, tá? Então, o triângulo equilátero, esse ângulo aqui é 60 graus. E como o Campinas, São Paulo e Guaratinguetá formam um triângulo retângulo, aqui está indicando o ângulo reto, ó. Certo? Então, esse ângulo todo aqui vai ser quanto? 90 mais 60. Isso vai ser 150 graus. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Esse ângulo vale 150 graus. Então, se você desenhar tiver um pouco confusa a figura, você desenha aqui fora, tá? Só para facilitar, você vai notar isso aqui, ó, que a figura está mais ou menos assim, tá? Que esse ângulo aqui, ó, interno, vale 150 graus, esse lado vale 160 e esse outro vale 80. E a pergunta é, qual é a medida desse terceiro lado aqui, ó? Mais uma vez, uma ótima oportunidade para nós utilizarmos a lei dos cossenos, né, para resolver esse problema. Então, ó, olhando aqui, fica x ao quadrado igual a soma dos quadrados dos lados, então vai ficar 80 ao quadrado mais 160 ao quadrado menos duas vezes o produto dos lados. Deixa eu escrever esse 2 aqui melhor. Então, fica duas vezes 80 vezes 160 vezes o cosseno do ângulo entre esses lados, que no caso é cosseno de 150 graus. Tá? Bom, e aqui a gente vai resolver esse problema, né? Vamos fazer essas contas aqui todas. Nós vamos descobrir quanto vai valer essa medida.
Então, 80 ao quadrado, como 8 ao quadrado é 64, né? 80 ao quadrado, você acrescenta 2 zeros aqui. Tá? Vai dar 6.400. Aqui eu botei graus, né? Mas é ao quadrado aqui, desculpa. 160 ao quadrado. Isso vai dar 25.600. Menos duas vezes o 80 vezes o 160, tá? Que vai dar 12.800 vezes o cosseno de 150. Quanto vai valer? Quanto vai ser a medida, ou né? Quanto vai valer o cosseno de 150? Tá? O que a gente precisa lembrar aqui? A gente tem que lembrar daquela propriedade que fala sobre os ângulos suplementares, tá? Sempre que eu tiver ângulos suplementares, ou seja, alfa mais beta, são dois ângulos cuja soma vale 180 graus, tá? Então, eu sempre vou poder afirmar isso, ó, que o cosseno de alfa vai ser igual ao menos o cosseno de beta, tá ok? O ângulo, se eu tiver dois ângulos aqui suplementares, o cosseno de um vai ser o simétrico do outro, tá? Então, 150 graus, ele é suplementar a quem? A 30, né? Porque 30 mais 150 dá 180, tá? Então, o cosseno de 30 vai ser simétrico ao cosseno de 150. Tá? Vai ser o valor oposto. Então, quanto vale o cosseno de 30? A gente sabe quanto vale isso. Vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Se o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, o seu simétrico, ou seja, o cosseno do seu suplemento, vai ser o oposto a esse número. Então, vai ser menos raiz de 3 dividido por 2. Tá? Essa é uma coisa importante que vocês têm que lembrar sempre. Sempre que eu estiver falando de cosseno de ângulo agudo, eu tenho que lembrar dessa propriedade aqui, tá? Dos ângulos suplementares. Então, só para aproveitar esse momento, vamos pegar outros exemplos aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, descobrir quanto é o cosseno de 120, tá? O que eu teria que fazer? Cosseno de 120. Bom, eu tenho que pegar o ângulo suplementar de 120. Quem é o suplemento de 120? O suplemento qual é o ângulo que eu tenho que somar a 120 para obter 180. Então, o ângulo aqui seria 60 graus, né? 60 graus. Ó. E o cosseno de 60, a gente sabe que vale meio. Se vale meio, automaticamente a gente já sabe que o cosseno de 120 vai ser o oposto. Então, vai ser menos 1 sobre 2, tá? Então, isso vale sempre, essa relação aqui, tá ok? Bom, então, se vocês não lembravam disso, né? Se essa for a primeira vez, então anotem aí, tá? Dá pausa no vídeo, anotem esse pedacinho aqui que eu vou precisar apagar, tá ok? Bom, então eu acho que vocês já copiaram, eu vou apagar aqui, ó, tá? Esse pedaço que eu fiz, ó, para explicar essa questão dos ângulos suplementares. Então, nós voltamos aqui, tá? Para nossa equação, para nossa expressão maior, que estava aqui sim, ó. X ao quadrado igual a 80 ao quadrado, que é 6.400, mais 160 ao quadrado, né? Que deu 25.600, menos 2 vezes 80 vezes 160, dá 12.800. Tudo isso vezes quem?
o cosseno de 150, que nós já vimos que é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Então, aqui, ó, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui, que está no denominador. E aí a minha expressão vai ficar assim, ó, 6.400 mais 25.600 dá 32.000. Ó, aqui eu vou ter um menos e aqui dentro do parênteses tem outro menos, né? Então, essa multiplicação vai dar mais. E aqui vai ficar 12.800 vezes a raiz quadrada de 3. Tá ok? Então, beleza. Então, ó, x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz quadrada desse número todo aqui, que é 32.000 mais 12.800 raiz quadrada de 3. O 100 em evidência, tá? Colocar o 100 aqui, ó, 100 para dar 32.000 é 320, certo? E aqui o 100 para dar esse número todo, ó, 12.800 raiz de 3 é 128 raiz de 3, tá certo? Quando eu multiplico por 100, eu acrescento 2 zeros, tá? Então, fecha parênteses aqui, ó. Então, com isso, eu posso tirar esse 100 da raiz, né? Porque a gente sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. E aqui dentro do parêntese vai ficar o 320 mais 128 vezes a raiz quadrada de 3. Tá ok? 320 eu posso escrever assim, ó, que é 64 vezes 5 mais 128. 128 é a mesma coisa que 64 vezes 2. Então, eu repito aqui, vezes 2 e raiz de 3, né? Tá aqui, ó. Bom, então aqui vai ficar 10, raiz quadrada aqui dentro. O 64 eu posso colocar em evidência, né? Aí fica aqui, ó, 5 mais 2 vezes a raiz de 3. Então, eu posso tirar também esse 64 da raiz. Tirando da raiz fica 8, né? Então, vai ficar 10 vezes 8 aqui fora, ó. Vai ficar 80, que multiplica a raiz quadrada de 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 3. Aqui dentro do radical. Tá certo? Então, essa é a nossa resposta. Forte abraço.